Boa noite, Ferreiro. Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje nós temos um convidado aqui muito legal e eu quero aprender muito com esse cara. Eu tenho certeza que ele não vai só acrescentar muito nos meus resultados, mas vai contribuir muito aí nos seus também. E antes de eu apresentar essa figura aqui para vocês, eu quero, óbvio, agradecer aos nossos patrocinadores, a BMW do Brasil, o Grupo Altstar, que nos ajuda a levar essa mensagem para frente, que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência e está com a gente aí já fazem 4 anos. Então, obrigado à BMW do Brasil, ao Grupo Altstar. Também agradecer aos nossos parceiros, a Bilhards do Brasil, que proporciona aqui para o nosso convidado, ao final da entrevista, uma série de dinâmicas para ele se sentir em casa, ficar à vontade. E ao pessoal da Eleven Capital, que ajuda também a levar essa mensagem para frente e que ajuda a cuidar do seu dinheiro aí, ajuda na sua educação financeira, a dolarizar o seu patrimônio, enfim. Então todos esses links, todas essas empresas estarão aqui embaixo desse vídeo para você conhecer melhor o atendimento deles, os serviços deles. Eles têm, óbvio, um atendimento exclusivo para você que vem aqui no Forjando, tá bom? Então, sem mais delongas, Sérgio Lima, seja muito bem-vindo ao Forjando Resultados. Prazer conversar aqui com você e aprender com você aqui hoje, cara. Prazer o meu, Vini. Prazerzaço estar aqui. Também mandar um abraço para o seu patrocinador, a BMW, o Andrezinho lá, que é nosso amigo. Então, espero compartilhar todo o meu conhecimento e aprender também com você. Cara, o André que tá doido para falar comigo, mas eu não tô atendendo ele agora nos últimos dias, porque ontem o Corinthians eliminou o Santos. E ele, como um bom corintiano, e eu, como um excelente santista, tô evitando conversar com ele agora. Mas calma, né? O jogo vai virar. E te conheci, inclusive, no evento da BMW. Foi, né? Cara, fiquei encantado com o que você faz. Acho que é um negócio muito diferente. Não é... poucos profissionais fazem o que você faz, né? Sim. Quero muito entender sobre isso hoje. Mas hoje você está mudando de lado, porque você também tem um podcast, né? Você também é um host do seu podcast. Então, o que você fala no seu podcast? Qual que é a linha? Meu podcast, na verdade, é entrevista de maneira geral, muito focado hoje no entretenimento também, mas também entrevisto empresários, políticos, mas muito focado no entretenimento. Perfeito. Cara, como que... eu não vou nem ousar te definir aqui, ser empresário, o que você é? Assim, como que o Sérgio se define? O que seria a melhor descrição aqui para descrever o Sérgio? Eu sou um empreendedor que fui forjado e me tornei empresário, porque nem todo empresário é empreendedor, né? Perfeito. Então, hoje eu sou empresário, mas o meu foco, o meu core é a publicidade. Tá. E é o que você faz muito bem, é onde os seus maiores resultados surgiram. Sempre, certo? Sempre. Hoje eu vejo lá no seu Instagram que você é vice-presidente do Vasco, de marketing, né? Exato. E você também teve algumas grandes façanhas no cenário político nessa parte de marketing, também, certo? O que você mais se destacou nesse segmento? Bom, primeiro, em 2009 eu fundei a maior agência digital do país, que foi comprada em 2015 pela Accenture, que se chamava AD Dialeto. Em 2009 você tinha uma agência digital? Exato. Uma agência de marketing digital. E a gente tinha 64% do varejo na carteira, a gente tinha Submarino, Americana, Ricardo Eletro, Vivara, Pandora, Etna. Caraca, só empresa pequena. L'Occitane. E aí, em 2015, a Accenture fez uma proposta e a gente vendeu 100% da empresa. Quando você diz uma agência, só para eu entender, é cuidar a parte de como vai ser uma propaganda, a linha editorial, como vai abordar, como vai atingir o cliente, é tudo isso. Exatamente. A AD começou basicamente como uma agência digital, fazendo marketing de performance, que ninguém fazia ainda no Brasil. E depois a gente comprou 2 agências e se transformou numa agência, a primeira agência phygital do Brasil, que a gente migrou do digital para o offline. E ainda não existia esse conceito do phygital, mas a gente tinha tanto a parte digital quanto a parte offline dentro da empresa. Tá, porque geralmente as empresas faziam um ou outro, né? Exato. Perfeito. Tá. E não funciona. Se a estratégia não for única, não funciona. E muitas vezes se dividia porque a empresa contratava uma agência digital e uma agência offline. E aí ficava uma briga pelo orçamento e a gente entendeu que fazendo uma coisa só dentro de casa, a gente conseguia otimizar o orçamento do cliente. Aí você vende essa agência. Aí eu vendi em 2015 essa agência para a Accenture e fiquei 2 anos de non-commitment, sem trabalhar, ano sabático. De férias, tempo sabático. E depois de 2 anos montei outra agência chamada S8, que era uma agência para ser uma boutique, atender 3, 4 clientes e tal, e cresceu também muito rápido. A gente começou para atender Droga Raia, Drogazil. Aí depois conquistamos a conta do supermercado Mambo, Giga, ganhamos Vela, ganhamos Livelo.
E quando eu vi, já estava gigante. Tudo de novo. De novo. Depois de 3 anos, vendi de novo para um grupo nacional muito grande também. Mas nesse meio período, eu embarquei na política. E aí fui fazer campanha presidencial, né, do ex-presidente, fui fazer campanha de alguns deputados, deputados federais, deputados estaduais. Ganhamos todas. E aí fiquei 100% na política. Perfeito. Cara, vamos partir desse pedacinho que você pegou aqui pra gente. Consegue dar um pulinho pra lá? Claro. Você só tá bem no direcionamento. Tá bom? Sim. Aí? Foi? Perfeito. Porque pra gente ir pegando por partes, tá? Primeiro, cara, esses contatos, essas grandes empresas, já percebi que tem uma facilidade pra você. Sim. Isso qual que é o fator determinante para conseguir esses grandes clientes? Qual que é a premissa? Bom relacionamento? Resultado? Entrega? Como que funciona isso? Como é que você conseguiu os primeiros clientes grandes nesse sentido? Eu nunca tive área comercial na empresa e nunca saí da empresa para vender. O que sempre eu conquistei foi baseado em relacionamento e entrega de resultado. Esses 2 pilares. É a soma do Exato. sucesso. Nunca tive área comercial, nunca tive vendedor. Hoje eu tenho vendedor dentro da empresa, mas para vender outros negócios que eu tenho. Mas nas minhas 2 primeiras agências nunca tive venda. A gente sempre abriu a agência para atender um cliente, gerou resultado para esse cliente e esse cliente me trazia outros clientes e assim por diante. Tá. Aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Mas como que você se torna bom para atender o primeiro cliente? Então, eu sou muito obstinado, muito incomodado em aprender todo dia alguma coisa. E quando eu comecei a estudar o mercado digital lá atrás, e eu sou um cara muito bom com números, com matemática, estatística, essas coisas. Quando eu entendi como funcionava o mercado digital, marketing de performance, como eu entendi como funcionava o AdWords, que na época que eu comecei era tudo em planilha, não tinha essas ferramentas que tem hoje, não tinha inteligência artificial, eu consegui entender os números de uma forma muito mais clara do que a maioria das pessoas. E eu entregava resultado para todos os nossos clientes, tanto que eu tinha concorrentes. Então, eu estudei muito esse mercado, aprendi sobre esse mercado e comecei a inclusive, desafiar os clientes. Por exemplo, um dos meus clientes, que era a Passarela Calçados, que era uma lojinha de Jundiaí, eu peguei, ela faturava 300 mil por ano e quando a gente entregou a conta, ela estava faturando 100 milhões ano. Cara, isso em quanto tempo? Isso em 4 anos. Caraca, que bizarro. E isso é público, pode procurar no Google, que é público. Quero mandar um abraço para o Vanuil, inclusive, que foi quem acreditou em mim. Essa empresa, eu falava para ele, olha, eu tenho esse FII, hoje a gente tem esse FII, se eu bater 1 milhão, eu quero dobrar esse FII. Aí ele falava, então vai lá e dobra. E aí, bati 1 milhão, aí aumentava meu FII. Então, eu me tornava... Era sangue no olho, né? Exato. Era sócio do resultado, né? Sempre, eu me tornava. Então, inclusive, isso fazia com que dificultasse ele me trocar pelo concorrente. E também te tira de uma posição de ser somente o prestador de serviço, né? Porque talvez o que eu percebo é que o grande desafio do cara ser prestador de serviço e conseguir alavancar os ganhos ali é que o cara quer dinheiro pra cá, serviço pra cá e já era. Exato. Você não, queria performar e ganhar nessa performance que é o que coloca dinheiro no bolso de verdade, né? Exato. Normalmente, inclusive, o desafio sempre partia de nós. Eu entendia onde eu conseguia chegar, eu me comprometia, entregava e com isso a gente ficou conhecido no mercado como uma empresa que entregava resultado efetivamente. Putz, isso é o grande diferencial hoje, né? A gente patrocinava os eventos fora do Brasil, eventos de varejo, a gente apresentava nossos cases, a gente convidava o mercado, patrocinava uma luta pra... E aí eles vinham e quando a gente voltava para o Brasil, nosso telefone tocava e aí, eu quero ir para sua agência. Tem até uma história engraçada, que é a do Submarino, a gente atendia a Ricardo Eletro. Que é um grande amigo nosso aqui. O Ricardo Nunes. Então, ele sabe. Então, a gente atendia ele, e aí o CEO dele era o Marcelo Ribeiro na época, e a gente apresentou o case da Ricardo lá, e o case da Loja Marisa na época. Na época era shop.org, que virou NRF. E aí, quando voltou para o Brasil, eu estava andando no shopping Vila Lobos, passeando lá.
E aí toca meu telefone, era o CEO do Submarino, e era o Edu Galanternick. E aí ele falou, Serginho, eu vi que vocês atendem aí a Ricardo Eletro, tá no site de vocês. Não tem problema você continuar atendendo, mas eu quero que vocês me atendam. Só que só tira do site que você atende eles. Aí eu falei, cara, vou ter que conversar com os sócios e conversar com a Ricardo, né? E aí a gente marcou uma reunião lá com o Marcelo Ribeiro e a gente falou, Marcelo, o Submarino quer trabalhar com a gente pode trabalhar com as duas empresas, só que ele quer que tire a sua marca do site. Aí ele respondeu, posso falar a palavra? Pode. Aí ele falou, nem fudendo. Nem podendo tirar a marca ou atender os caras? As duas coisas. Tá. Ele falou, nem fudendo. Aí a gente falou, tá bom. Aí ele falou, mas se eu fosse vocês, eu me demitiria como cliente e atenderia o Submarino. Eles eram maior que a Ricardo na época? Era muito maior. Ah, eles eram muito maior. Muito maior. Era B2W, né? Que era Submarino, Americana e Shoptime. Ah, tá. Era o grupo. É. Tá, perfeito. Só que ele queria começar com o Submarino. E aí a gente falou, tá, então a gente vai pensar e volta, tá? Aí a gente pensou 2 dias e tomou uma decisão que a gente ia continuar com a Ricardo Eletro e dizer não para o Submarino. Porque o Ricardo tinha acreditado na gente, né? Então, só o fator da lealdade. Putz. E aí a gente marcou com ele estava em obra na casa dele, a gente foi lá, aí a gente falou, Marcelo, a gente tomou uma decisão dura pra gente, pro nosso negócio, mas a decisão é ficar com a Ricardo. Ele falou, então vamos brindar. Aí foi lá, pegou um uísque para cada um e tal. Aí, vamos brindar aqui. Aí a gente, a lealdade, a parceria. Aí ele, não, vamos brindar o Submarino. Aí a gente, como assim? Ele, não, pela postura de vocês podem atender os dois. Mas você fala pro Eduardo lá que você não vai tirar a porra da minha marca nada do site. Caraca, ó, até me arrepiei aqui. O que é seguir um princípio, né, cara? Um negócio de honra, né? Exato. Porque na maioria das pessoas o cara nem teria ligado pro cara lá, teria só cancelado o contrato e atendido o cliente maior. Exato. Mas comercialmente falando, sem levar em consideração valores, era exato. Era o que as pessoas fariam, né? É. E aí a gente atendeu durante 5 anos Os as dois. 2 marcas. Separadas, times separados. Que era o melhor dos mundos. Não, a gente atendeu, aí depois a gente ganhou Americanas e o Shoptime. Tá, mas aí agora vem uma dúvida assim, no seguinte. O objetivo ali do trabalho de vocês, em termos de marketing, é vender mais. No final lá, Sim. fazer a empresa vender mais. Exato. Quando a gente está falando de 2 concorrentes, a gente está falando do mesmo público. Vender mais para um significa o outro deixar de vender. Num cenário desse, como que entrega resultado para os dois? Então, naquela época, hoje mais difícil, tá? Naquela época, o inventário da internet era um oceano azul. Tinham poucas empresas investindo na internet e tinha inventário sobrando. Tá. Então a gente conseguia entregar resultado para todo mundo. Tinha para todo mundo. Exato. Hoje em dia, nem o Google consegue responder a demanda, nem a Meta. Então, hoje eu não considero atender concorrentes, né? Hoje eu atendo um nicho, cada marca para cada nicho. Mas naquela época dava. E outra coisa também, não tinha muita opção. Não tinha empresa que entregava resultado como a gente. E a gente entendia como funcionava a dinâmica. Todas essas ferramentas, Google Shopping, outros formatos, nós participamos da criação. Porque nós fomos propondo para o Google as melhorias, porque estava trabalhando na ponta, né? Exato. E nós éramos o maior comprador de mídia digital do país. Então, por exemplo, o Google Shopping nasceu de projetos nossos com B2W, da gente querendo entregar vitrine, da gente comprando a home do Google que não vendia. Então, foi assim que nasceu, porque a gente tinha dinheiro para comprar, mas não tinha inventário, a gente foi criando novos formatos. Entendeu? Pô, então você pegou, assim, em termos de time, a época de ouro da internet. Nós que deu abrimos pra surfar o mercado, uma onda... Nós, outra agência que é a Cadastra também, do Thiago Baquim, que é um cara super vencedor, mas nós que fizemos esse mercado. Esse mesmo time que a internet teve lá naquele momento, você vê isso hoje em outro lugar? Esse mesmo potencial de negócio em outro lugar, em outra rede, sei lá, através de inteligência artificial, se consegue enxergar isso acontecendo de novo em outro lugar? Eu vejo 2 movimentos. Um movimento da inteligência artificial, que vai desenvolver o mundo de uma maneira muito mais acelerada do que o digital acelerou. A gente vai inclusive ganhar em termos de resultado de vendas. Resultado de vendas e eficiência de maneira geral, em tudo. Certo.
E principalmente no ganho, que é a nossa principal moeda, que é o tempo. A gente vai poupar tempo. Não acho que a inteligência artificial vai tirar da humanidade o papel do cara que é bom, que se preparou, que foi forjado. Só vai fazer com que você ganhe tempo. Tanto que eu já tive brigas com o próprio Google em termos de entrega, onde o Google queria automatizar a campanha do cliente através do algoritmo 100%, e eu falava, não, a decisão humana, que é uma decisão comercial a respeito da estrutura de uma campanha, faz total sentido. Então, quando a campanha estava automatizada, o Google entregava a ROI 3, enquanto nossa campanha, com a função híbrida, automação e também as decisões comerciais de inteligência humana, a gente entregava ROI 23 em campanhas de cliente com a Marisa. Caraca, entendeu? Caraca. Por quê? Porque o objetivo do algoritmo é entregar resultado. A gente pode aumentar o ticket médio, escolher um produto diferente, brigar pela estratégia de remarketing de uma forma diferente do que só a ferramenta. Então tem várias... É uma visão muito mais ampla do processo. Exato. Né? Onde a gente se torna mais competitivo, não só assertivo. Tá. Né? E eu acho que também tem uma retomada que inclusive eu estou desenvolvendo um movimento quanto a isso, que é a retomada da publicidade conceitual. Porque hoje, eu até brinco, eu trouxe um presente para você depois que eu quero te entregar, que é um boné, onde eu estou fazendo um movimento de não faça tráfego, faça mídia. Porque a publicidade envolve planejamento, estudo, pesquisa. Tráfego é simplesmente eu colocar pessoas no teu negócio. Mas será que essas são as melhores pessoas? Qual o tipo de relacionamento? Com que sentimento essas pessoas chegaram até o teu produto ou teu serviço? Só com com a parte do oportunismo, da oportunidade de comprar o menor preço, ou ela quer se relacionar com a tua marca? Você constrói marca na emoção, no coração. Né? O produto é feito na fábrica, mas a sua marca só é construída no coração e na mente das pessoas. E quando a gente fala de marca, a gente está falando daí de LTV, a gente está falando de valor agregado muito maior, do cara se tornar um fã, de te defender, de te vender, enfim. Exatamente. Que é o equity do negócio é a marca. Gerar comunidade. Perfeito. Exato. Porque com o tempo isso vai fazendo com que a tua publicidade fique mais eficiente e mais barata. Legal. Cara, óbvio, a internet teve muitos pontos bons e também teve pontos negativos, né? E quando eu vejo você falar isso, me vem à mente um dos pontos negativos da internet, que é de, 4 anos pra cá, todo mundo se tornou especialista em alguma coisa. E tem muitos especialistas em marketing hoje em dia, né? Você abre lá o Instagram, tem cara especialista em marketing, tal. E talvez o seu segmento em geral, da publicidade, talvez ficou muito banalizado, né? Eu acho que não sei se perdeu espaço é a forma certa de falar, mas eu acho que, não sei se tornou competitivo também é a maneira certa, mas eu acho que teve um público ali diferente tentando abordar esse mesmo cliente ou falar de uma linguagem diferente. Como que você vê qual foi o impacto verdadeiro no seu segmento em termos de publicidade, com a internet, com esses especialistas de marketing? Teve algum impacto de fato ou no jogo que você joga não mudou nada? No meu jogo não mudou muito, né? Assim, até é engraçado. Eu sempre atuei nos grandes clientes. E a primeira vez que eu abri um braço para atender pequenos e médios clientes na empresa chamada HS8, né? Dentro da Racan, abri a HS8. Por quê? Porque eu estou sempre tendo que corrigir campanhas dos meus amigos. Então, amigos que são startup ou são médicos, advogados e que começaram com um gestor de tráfego e aí torraram muito dinheiro e aí pedem, você pode dar uma olhada na minha campanha? Você pode me ajudar aqui? Você pode corrigir esse erro aqui? Você pode ver se está fazendo certo? E aí eu sempre quebrava um galho. Eu falei, não, agora eu vou montar um negócio. Então eu continuo atendendo os grandes clientes e montei um braço para pequenos e médios clientes para atender os amigos. Tá, essa é a dor só de 99% do pessoal que está no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque assim, não é desmerecendo quem é gestor de tráfego. Tem muita gente boa, mas a maioria, o que faz? Ela simplesmente opera a ferramenta. Opera a ferramenta do Google e da Meta, que são ferramentas que funcionam. Mas o problema é que quando você está num cenário muito competitivo, vou te dar um exemplo. O clique mais caro que tem hoje na internet, chuta qualquer. De segmento, você disse? Segmento.
Cara, varejo de uma forma geral? E que os caras investem muito. Não. Qual? Chuta aí. Qual? Investimento? Não. O mais caro é desentupidor, essas empresas de desentupir, e reboque. Por quê? Porque são caras que simplesmente vão colocando dinheiro sem inteligência nenhuma e vai inflacionando o mercado deles. Tá, mas daí, partindo dessa premissa, o varejista lá, tipo, a Magazine Luiza não coloca muito mais dinheiro que esse cara? O clique não teria que ser maior? Não significa que você investe mais ou você paga mais e você fica nas primeiras posições, né? E quanto mais você paga no clique, mais caro ele vai ficando, tá? Então, o que faz você pagar menos é o seu histórico positivo de entrega de resultado para o cliente. O índice de rejeição, por exemplo, o cliente vai no teu site. Se ele automaticamente volta ou fica pouco tempo no teu site, faz com que você pague mais. Ah, é como se a plataforma entendesse assim, putz, não tá fazendo sentido entregar isso pra esse cara. Exato. Ah, entendeu? Beleza. E como esses caras, esse mercado opera dessa forma, que é desentupidora, reboque e seguro. Seguro, plano de saúde, são os cliques mais caros que tem. Por quê? Porque os caras colocam dinheiro sem inteligência. Então, eu já atendi uma empresa, não vou citar o nome, uma empresa muito grande que a gente teve que corrigir a campanha de desentupidora, que investia 400 pau por mês no Google. Caraca, tem que ser gigantesco a empresa de desentupir pra... Só que ela não tem um caminhão. E ela aí, só opera indicando para as empresas. Então ela compra o tráfego. Ah, porque como os caras são distribui. ruins... Tá, Exato. faz sentido. Porra, Entendeu? putz, numa visão, Entendeu? né? Então, E ela que manda no mercado. É muito grande. tá, aí o que me vem à mente, assim... O cara, ele não tem essa expertise, certo? Uhum. Aí, como o mercado, ele era... A internet passou essa sensação de que era muito fácil, que era colocar dinheiro e receber cliente, porque a sensação que nós tivemos nos últimos 3 anos era isso. Nossa, você coloca dinheiro e imprime dinheiro X vezes maior, né? Então o cara também não tinha essa visão que está tendo. Sim. Eu acho que a gente começou a ter essa percepção agora, porque começou a ficar mais competitivo. Exato. Começou a se profissionalizar, começou a ter muito dinheiro. Então, cara, eu lembro que em 2020, a gente fez um lançamento da Dani Bolina, e era um produto de emagrecimento. Cara, o lead era 67 centavos, cara. Era isso, né, Bruno? 67 centavos, né? E aí, tipo assim, cara, era um negócio real. Hoje é 5 contos, 6 reais. Então, assim, não existe mais esse lead muito barato, Não né? tem. Então, o cara tá precisando já partir para um negócio muito mais perfeito. Exato. E aí, a saída para isso é voltar lá para a origem, que é a publicidade muito mais bem feita, muito mais Pensada. estudada. Exato. Então, ou seja, o publicitário vai voltar agora a ter um papel fundamental de novo. Exato. Por isso que eu Massa. estou construindo esse movimento. Vou te dar um exemplo bem claro. Posso falar porque um era cliente e o outro era amigo. Loja Marisa e loja Renner. Eu atendia a Marisa e loja Renner tinha 10 vezes mais investimento no Google do que a loja Marisa. Só que elas vendem a mesma coisa. E a loja Marisa vende um pouco mais barato. E aí foi um desses momentos que eu tive um embate com o Google por causa desse cliente, que era a loja Marisa, que queria que eu fizesse a automação da campanha. E a gente estava voltando para a conta na época, porque foi nesse intervalo de venda de empresa. Então eles saíram e depois do meu não compete voltaram, né? E aí eles falaram, vê para mim o que está acontecendo, porque a minha campanha não está dando resultado e eu acho que a agência que está me atendendo agora não está fazendo um bom trabalho. E aí eu fui analisar e falei, não, a agência está fazendo um bom trabalho. O problema aqui foi uma decisão errada comercial de vocês, porque vocês tinham 13% do seu resultado venda de calça jeans e vocês viraram a chave voltando para suas origens em venda de lingerie. Calça jeans é R$ 99,90 e lingerie é R$ 29,90. Vocês derrubaram a receita de vocês. A agência está fazendo um bom trabalho, está vendendo lingerie, só que a receita diminui. Entendi. O ticket médio diminuiu, a receita diminuiu. E aí, mesmo assim, eles tomaram a decisão de voltar com a gente, mesmo dizendo que a gente está fazendo um bom trabalho, voltamos e começamos a trabalhar. E quando a gente começou a entregar resultado. E aí chegou num momento em que foi nesse embate que o Google estava entregando ROI 3 e a gente, nas campanhas de automação, que a gente operava também. E o Google queria que a gente virasse tudo para automação. Eu falei, não, a gente vai continuar híbrido porque a gente está entregando um ROI melhor. A gente fez uma reunião. E a gente mostrou que o que acontecia?
quando o internauta ia lá e buscava no Google um produto, né, sei lá, short jeans, calça jeans, Marisa, ele entrava no site da loja Marisa e não comprava, a Renner vinha de forma muito agressiva no cookie, né, procurando por aquela pessoa que buscou aquele produto. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Só que com 10 vezes mais investimento, entregando remarketing, um cupom de desconto. Ou seja, matou a margem. Tirava a venda e levava a venda da loja Marisa. Então, o que a gente passou a fazer? A gente inverteu. A gente ia buscar todo mundo que buscava um produto na Renner e a gente vendia mais barato e a gente trabalhava basicamente boa parte do nosso investimento em remarketing, buscando todo mundo que foi lá e não comprou. Ou por preço, ou porque não estava na hora da compra, né? Porque o ciclo de compra demora até uns 7 dias até decidir comprar. Então a gente ia lá e buscava todo mundo. É literalmente uma guerra. É uma guerra. Agora, o que iria fazer a ferramenta de automação? Ela ia lá e iria bidar para trazer aquela e inflacionar. A gente não, a gente decidia ir no Oceano Azul buscar. Ou seja, automatizar é melhor ainda para a plataforma porque ela já sabe que vai ficar mais caro. Não, ela ganha, tá no papel dela. Entendi. Né? E assim, para alguns, ROI 3 está bom. Para outros, ROI 23 melhor. Principalmente para o varejo, que tem uma margem extremamente apertada. Exato. Né? E aí, mas por exemplo assim, ó, a gente vê uma crise no varejo já há alguns anos, se intensificou agora, principalmente até pelo cenário do Brasil em geral. Essa é a saída para o varejo se manter de pé? Ou isso não acaba não influenciando no impacto da sustentabilidade do negócio? Eu acho que são diversos fatores, né? Tem a competição chinesa... Que vem arregaçando, né, cara? Exato. Tem, além da competição, tem também o canibalismo do marketplace, né? Que hoje as empresas estão colocando no Mercado Livre, em outros marketplaces, que comem muito à margem, você tem que pagar 30%, 40% da venda para o marketplace, e que a marca, em vez de se preocupar em fortalecer a própria marca, prefere vender sem margem e dar o cliente para o marketplace. Existe o fator econômico, mas com certeza o resultado da maioria dos varejistas estaria melhor se eles não estivessem reféns das plataformas, vendendo de forma, fazendo campanha de forma autônoma, né? E usando muito mais a inteligência e a experiência do cliente para trazer o cliente para dentro da base e fazer um relacionamento. Poucas empresas hoje têm uma régua de relacionamento muito bem feita de CRM, pouquíssimas. Quantos e-mails marketing assertivos você mesmo recebe? Vixe, eu recebo de marcas que eu sou um pouco fiel, né? Marcas, produtos femininos. Você já consome. Eu já consumo produto feminino, entendeu? Ou seja, tem base nenhuma. E eu olho e falo, cara, que piada. Que desperdício. Exato, entendeu? Então, tá. Pouquíssimas. E sendo que isso, cara, é conversão pura. Se você mandar um produto que você gosta com preço competitivo, você vai comprar. Eu adoro. Minha mulher tá aqui, tá de prova, eu passo a noite, às vezes, comprando coisas na internet. Ou seja, já é um potencial cliente, só tá esperando receber uma boa oferta. Exato. Perfeito, entendi. Eu falo, não me atrapalha que eu tô nas minhas comprinhas. Tá. Cara, mas aí, por exemplo, assim, você trouxe um ponto que é talvez um dos maiores desafios. Como é que você compete nesse cenário com o cara que traz o produto da China, que não tem problema com estoque, com problema de entrega, ele só faz a parte de vender o produto de lá? Experiência. O cliente vai pagar mais caro, porque o preço é muito diferente, por essa experiência? O que seria essa experiência na prática de um varejista? Por que eu compro um BMW e eu não compro um outro carro chinês mais barato? Pela experiência do que o produto me traz. Se eu posso pagar, eu compro. Eu mesmo entrei num site chinês esses dias e fiz uma experiência e eu não paro de receber mensagem deles que, do meu ponto de vista, tem certa inteligência, mas é muito mais intrusivo do que legal, sabe? E eu prefiro comprar onde eu tenho uma experiência mais prática e sem me incomodar, que, por exemplo, na Amazon, né, ou na Magazine Luiza,
do que comprar nesses sites que ficam te enchendo o saco, mandando mensagem o tempo inteiro com oferta que barateou, que não sei o quê. E quando você entra, você fica refém porque ele fica te empurrando outras coisas, gamificando. Tem um público certo para isso, mas também tem um público que quer a experiência, sabe? Perfeito. E na sua visão, assim, quando a gente pensa nesse lance de marca, que é o grande diferencial do negócio, o que a marca precisa ter para ser uma boa marca? O que você avalia quando você olha para uma marca e fala assim, putz, isso aqui é uma boa marca? Primeiro, é uma boa história. Hoje, uma marca sem uma história, sem propósito, não adianta. Né? Ela não vai voar. Tem que ter. Outra coisa que a maioria das empresas esquecem e que faz parte dessa parte do relacionamento, do CRM que a gente falou e que eles não consideram como marketing, separam essa caixinha, é o atendimento. Atendimento, você acredita que faz parte do marketing? É marketing, puramente marketing, atendimento. Outra, no e-commerce, a logística é marketing. Por quê? Eu até brinco quando eu vou palestrar, eu falo assim, com o digital, o que mudou? O marketing ou o consumidor? Aí muita gente fala, não, o marketing mudou. Aí muita gente fala, o consumidor mudou. Não, nenhum dos dois. O marketing continua sendo marketing com o papel de provocar desejo, gerar demanda e tá. E o consumidor de consumir. O que mudou é a jornada. A jornada mudou. E a logística faz parte dessa jornada. Perfeito. O tempo que você entrega, o que você entrega antes, e quando chega, como chega. Cara, olha como você faz todo sentido. Essa semana eu tive num mastermind lá do Elton Euler em São José dos Campos, e um dos caras que tava lá palestrando era o fundador da Boali, sabe? Cara, e aí, olha só o negócio que o cara trouxe, assim, que eles têm o cara quando volta, esqueci o nome agora do termo, quando o cara volta... A logística reversa. Não, quando o cara compra de novo, é tipo como se fosse o LTV. No iFood tem uma métrica que é isso. Quantas vezes o cara compra de novo, sim, né? Sim. Aí tinha a média dos restaurantes que tem no iFood é que o cara compra uma vez no mês, certo? A média dele é que o cara compra 2 vezes na semana. Não, e aí é cliente. Aí, eu costumo dizer que o cara só é teu cliente depois que ele comprou 2 vezes. Certo. Aí todo mundo, tipo, caraca, era muito acima da média, né? Cara, por que acontece isso? Ele falou assim, pô, porque os restaurantes, a maioria dos restaurantes tá lá, entrega 40 minutos. A gente entregava em 15. Aí cara, as pessoas compravam porque ele entregava muito mais rápido que os outros. Então assim, ele dava muito mais foco em entregar rápido do que pensar em ter eu sou cliente deles. Um super produto. E a apresentação é maravilhosa. E acaba sendo um conjunto. Mas o grande foco deles é, cara, a gente precisa entregar mais rápido que todo mundo. Exato. Tipo assim, faz tudo a ver com o que você falou de logística. O marketing deles a gente entrega em 15 minutos. É isso. Tipo assim, caraca, já mudou o jogo, cara. Exato. Aí, você ligar. Você pega aí a Clínica 7, que está bombando, que todo mundo fala sobre a Clínica 7. É um site. Um site que você vai lá e depois se consulta e depois recebe uma caixinha com aminoácidos, probióticos, Só. Não tem aplicativo, não tem tecnologia, não tem nada. É um produto de marketing. Só que se você ligar, vai ser atendido muito rápido. Você para pra pensar umas coisas básicas, né? Tipo, entregar rápido, tipo, ser atendido. Exato. É um negócio básico, tem gente né? muito mais preocupada em fazer um tráfego de outro mundo do que fazer o básico, que é atender um cliente direito, que é mandar. É que nem... Vou te dar um exemplo, né? Em casa lá, a minha mulher que está aqui também, ela foi atendida por um médico e o médico mandou para ela uma caixa com tudo embalado, muito, muito bem embalado, bonitinho, com a logomarca dele e dentro uma carta dando boas-vindas e assinando. Caraca. Ela fez questão de abrir a caixa, postar, né? Os outros médicos, que são nossos amigos, ficaram magoados, inclusive. Mas por quê? Putz, é um negócio apresentação. Uhum. É marketing. Perfeito. Não é o tráfego que trouxe um cliente. Na verdade, imagina quantos clientes não geraram através do post dela. Não, e se esse cara, digamos o seguinte, se esse cara tiver que vender alguma coisa depois, fica muito mais fácil, você fica muito mais suscetível a comprar depois disso, né? Óbvio. Perfeito. Faz todo sentido mesmo. Quando você olha para um negócio assim, com a sua visão que você tem, dá um exemplo aqui de um negócio que você acha extraordinário. Assim, putz, cara, esse negócio X aqui é um negócio que me encanta de diversas formas. Usa um exemplo que você conhece, pra gente ter como parâmetro aqui. Um negócio que existe ou um negócio meu que eu tô fazendo?
Os dois. Começa com que existe, que você olha e fala assim, cara, esses caras mandam bem nisso e um negócio seu. Cara, para mim, um negócio extraordinário que eu sou muito fã e que você acabou de citar é o iFood, que é um negócio que mudou completamente o mercado e usou uma pandemia, né? Vendeu lenço enquanto uns estavam chorando e, cara, inclusive salvou muitos restaurantes, muita gente e tal. O iFood, para mim, é extraordinário. Tanto que, usando o exemplo da Boali, antes da pandemia era 15% que ele vendia online, depois da pandemia é 60% do faturamento do cara. Exato. Tipo, mudou o negócio. Total. Então, o iFood, para mim, é um dos negócios que eu, inclusive, de alguma forma participei, porque o fundo Movile, tem gente que fala Move, eu que participei lançando alguns produtos deles lá atrás. Tinha um produto infantil que eu não lembro o nome, pela D Dialeto. E o iFood também fazia parte. Então a gente fez dessa carteira de clientes. Mas quando você viu lá atrás, você imaginava que ia ter essa proporção? Nunca imaginei. Eu acho que nem eles imaginavam, né? Não, né? É que nem quando eu comecei a vender sapato na internet. Todo mundo fala, mulher não compra sapato na internet. Hoje em dia... Não, hoje em dia não faz sentido não comprar, né? Exatamente. Não comprar sapato na internet. Que bizarro. E um negócio que eu estou envolvido, que é o Jarbas, que é uma inteligência artificial, que hoje, por exemplo, atende 4 milhões de clientes em São Paulo do transporte público, fazendo 800 mil atendimentos mês, que é uma ferramenta que eu entrei de sócio, uma startup, 2 meninos, e já está fechando no Rio, fechando outras empresas e que faz toda a parte. Não é um chatbot, é uma inteligência artificial que aprende e você pode atender de forma por voz, por texto, de todas as formas e aplicar, integrar com o que você quiser. Tá, mas dá um exemplo prático. O que ele faz, assim? Por exemplo, eu perdi o meu cartão top do transporte público. Tá. Aí eu entro lá no aplicativo e pergunto, como que eu faço para tirar minha segunda via? Onde eu pego o meu cartão? Qual que é o melhor ônibus para a Barra Funda? Exatamente. Tipo um concierge. Exatamente. Caraca, cara, que bizarro esse negócio de inteligência artificial, né? E aí eu estou impressionado com o desenvolvimento da plataforma hoje. Perfeito. Eu não acreditava. Eu entrei para ajudar os meninos. Na visão que você tem, assim, olhando para esse mundo de inteligência artificial, como que você imagina o mundo dos negócios daqui, sei lá, 3, 4 anos? O que vai ter mudado, assim? Assim como a internet mudou, você acompanhou essa mudança toda, o que você imagina que a gente vai estar falando daqui 4 anos em relação a isso? Eu acho que daqui 4 anos a gente vai ter muito mais tempo de qualidade por causa da inteligência artificial. Então, muita coisa, muitas funções operacionais, né, que a gente faz, a inteligência artificial vai fazer por nós. Eu acho que quem não entende minimamente de tecnologia, de programação e não se especializar em inteligência artificial vai estar completamente fora do mercado. Vai ser um fator competitivo, né? Favorável, né? Uma vantagem competitiva. Exato. E isso 4, 5 anos mesmo. Isso vai ser uma seleção natural. Muito rápido. Exato. E aí, para essas pessoas voltarem para o mercado vai ser muito difícil. Eu acho que isso, na verdade, isso vai ser o maior problema da humanidade daqui 5, 10 anos. Vai ser o que vai fazer com essas pessoas que não estão qualificadas hoje, que não entendem de tecnologia, que não entendem de inteligência artificial. Bah. Esse é o maior problema que a gente vai ter. Não, tanto que eu escutei um exemplo ontem, que tipo assim, que se você falasse isso há, sei lá, 10 anos atrás, isso é um negócio bizarro, né? Que era uma bancária que fala assim, cara, há 10 anos ser bancário era um sinônimo de status e tal, né? Bancário. Você fala assim, um dia não vai mais existir bancário. Cara, você tá maluco, né? Não tem como não existir bancário. Exato. Ela falou assim, cara, hoje ninguém vai num banco pagar um boleto. Ou seja, eu deixei de existir. Precisei mudar de profissão porque não existe mais bancário. Então, tipo assim, isso nem tinha essa tecnologia toda que tem hoje. Então, isso aconteceu em 10 anos, que também é pouco tempo para o mundo dos negócios. Não, vou dar um exemplo básico, agora preocupante, que é inteligência artificial. Como é que hoje funciona o carro da Tesla? Inteligência artificial. Imagina a quantidade de Uber que vai ficar desempregado. Ou seja, já foi uma revolução recente o Uber, né? Já foi negócio de 5 anos. Exato. Né? Pra que motorista? Entendeu? Mas esses caras vão trabalhar com o que, cara? O que você imagina? Esses caras vão fazer o quê? Então, esses caras... Porque é um colapso daí. O maior problema da humanidade. Vai ser o que vai fazer
Com essas tanta gente. pessoas que não estão qualificadas. A Previdência já não fecha hoje a conta. Não fecha. Exato. Se a gente tiver mais desempregado, então... Exato. hoje Não. já era. Você pega na Argentina, antes desse novo governo aí, 60% da população vivia de bolsa. Você imagina, né, bolsa alguma coisa. Peso do... Imagina o né? peso. Você imagina o que vai acontecer com os países subdesenvolvidos daqui 5 Ou anos. seja, se hoje já tá mais fácil arrumar emprego e o cara não tem, imagina quando tem toda essa revolução, né? Aí que... Vai ser difícil. Aí não trabalha mesmo, né? É. Legal. E ninguém tá se atentando a isso. Legal. Essa visão é muito massa mesmo. Tá, beleza. Aí você passa então essa parte de agência, cara, uma aula até agora. Se acabasse agora, já foi uma aula. Aí você passa todo esse processo e começa a atuar no campo também de marketing político. Sim. Cara, pra gente que é leigo no assunto, qual que é a diferença de você atender uma grande varejista e ir pro campo político? É a mesma coisa? O que muda na prática em termos de ter uma boa campanha em um ou no outro? O que muda na prática? O que muda na prática é que agora eu tenho a pessoa como produto. Né? Ao invés da empresa. Ao invés da empresa. Então eu tenho que construir toda a autoridade e credibilidade em cima de uma pessoa. E muitas vezes essa pessoa não está preparada, eu tenho que preparar essa pessoa. E fora isso, qual que é o nosso diferencial na política? Porque a gente sempre fez muito bem a publicidade e a comunicação, né? E principalmente o digital, mas também a visão política desenvolvida. A gente entende como falar com o público-alvo, que é o eleitor, de uma maneira muito assertiva, através do tom de voz certo, construindo as personas certas, por causa de todo esse aprendizado que a gente teve no varejo. Então, a minha equipe ela sabe fazer exatamente isso, que é construir o discurso certo para a pessoa certa. E convencer pessoas pessoas acreditar em pessoas é muito mais difícil do que elas consumirem produtos e serviços. Então, quando a gente fala em termos políticos, é mais difícil do que você fazer uma empresa performar. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Ainda mais numa área onde a maioria das pessoas estão descrentes, né? Que não acreditam que já em tem tudo. uma barreira muito grande, né? Exato. Certo. Então, e a gente entende muito bem de construir comunidade. Hoje em dia, por que muitos políticos não têm sucesso no digital? Porque eles acham que eles são protagonistas. E hoje minha equipe, inclusive, fez um post na rede da agência falando uma frase do Bill Gates que ele fala: o conteúdo é o rei. Antigamente, você sentava na frente da TV para você ouvir o Jornal Nacional te dar a notícia que, na sua visão, automaticamente se tornava verdade. Hoje em dia, é um diálogo. Quem manda são as pessoas e as marcas, e os políticos e as empresas precisam ouvir o que as pessoas têm a dizer para que possam retornar o discurso que faça sentido para elas. Ou seja, as pessoas têm muito mais voz hoje, então. Totalmente. Se você não aprender a ouvir a internet, você não vai conseguir construir uma marca ou um político de sucesso. Talvez um exemplo disso é o vídeo do Nicolas lá. O vídeo do Nicolas, exatamente. Que entende muito bem como ele constrói um discurso baseado no apelo popular. Vamos falar do vídeo e não em termos políticos. Por que um vídeo desse funciona, cara? O que tem um vídeo desse que faz com que o vídeo tenha, sei lá, 300 e poucos milhões de visualizações, né? Exato. O que funciona? Qual que é o grande lance? Porque o Nicolas, ele sabe construir e interpretar a história de uma maneira muito inteligente e muito fácil. A história é construída de uma maneira muito inteligente, muito fácil. E ele entende muito bem que na política você precisa falar com o coração e com a mente. Então você precisa mexer com a emoção e você precisa ter informação consistente que te prenda ao conteúdo que você está divulgando. Foi uma aula o vídeo, assim, em termos de marketing, né? Uma aula. Legal. Foi genial o vídeo dele e ele está cada dia mais craque nisso. E por que a esquerda, sem ideologia, tá? Por que a esquerda não está conseguindo performar na internet? Porque eles falam para a bolha, eles falam entre eles. Se você entrar numa rede do presidente Bolsonaro, por exemplo, 90% do conteúdo que está lá não é dele. É o conteúdo de alguém que ele compartilhou. E com isso, o que ele faz? Ele gera comunidade, porque as pessoas querem cada vez mais produzir conteúdo para serem
né, protagonistas na rede dele, ou de outro, ou do Nicolas, ou de quem seja. Tá, mas aí, por exemplo, assim, quando ele faz isso, a persona dele não fica com menos autoridade do que se o conteúdo fosse dele? Não, porque a maioria dos conteúdos, inclusive, são construídos como ele como protagonista. Entendeu? Tá, perfeito. Só que não foi ele. Ele deu voz a alguém que, inclusive, vai se fortalecer e será mais um pilar de sustentação dele. E a Entendi. esquerda, normalmente, é um publicando o conteúdo do outro. Entendeu? Não tem... inclusive, existem vários produtores de conteúdo bons na esquerda, mas eles não têm oportunidade de estar na rede de nenhum destaque de algum político de esquerda. Quando a gente pensa em criar essa história desse político e se tornar... Quando que a sua campanha foi um sucesso? Quando esse cara se elege, obviamente, né? Mas quando que você sabe assim, putz, estamos indo no caminho certo? Qual que é a métrica que você tem? Engajamento. Quando a gente entende que as pessoas estão ali, engajadas. Porque seguidor não significa voto. Curtida não significa voto. Mas quando você percebe que as pessoas realmente estão engajadas, Te defendendo na te rua. defendendo, estão ali debatendo dentro da sua rede, dentro do seu conteúdo, elas estão compartilhando, né? Aí se tornou voto. Tá, as pessoas são entendi. embaixadoras. Não, e agora pensando nisso, né? Realmente é muito mais difícil que uma empresa, porque se você tá numa campanha lá, não tá vendendo, você vai lá, faz ajuste e tal. No lance da política, você só sabe se vendeu ou não no dia da contagem de votos, né? Só na contagem Ou de seja, não dá tempo pra você organizar ali Não dá. as Exato. coisas, né? Exato. Certo. Eu acho que a gente faz um mix, né, de pesquisa, né, tanto quali quanto quantitativa, usando os métodos tradicionais para entender, que é basicamente mais retrovisor, não é como a internet, mas a gente também ouve a internet, tem ferramentas, dados, e por isso que a gente diz que nosso diferencial é que a gente erra menos, porque a gente não faz nada Tipo assim, através de insight, achismo, não, é tudo baseado em dados. Às vezes tem uma ideia, mas ela é testada. Entendeu? Perfeito. Nunca, não. Porque ideia implementada sem dado é ego. ideia implementada sem dados é ego. Massa, hein? Massa. Em todos esses políticos que você atende, você já prestou serviço, tipo, nem todos eram do mesmo partido, certo? Não, Era de ideologia diferente. sim. Cara, como que funciona isso? Porque geralmente, tipo assim, pra você promover um cara, você tem que provar que a ideologia do outro cara lá não é tão eficiente. Sim. Como é que você, jogando os dois lados, prova que o outro tá errado? Tipo, na minha cabeça, isso é um desafio ainda. Como que você faz aquele cara que tem a ideologia totalmente oposta desse outro cara se consolidar os dois na internet, por exemplo? Ou consolidar lá a eleição dos dois, por exemplo? A resposta é simples, eu acabei de te falar, olhando o dado. Entendeu? Então, quando eu interpreto o dado, né, quem é o público-alvo que eu tenho que atingir para essa ideologia? É porque é público diferente. Exato. Então, assim, o que você acredita não muda nada. Não muda nada. Na verdade, assim, vou te dar um exemplo das últimas eleições, que muita gente quis se apoiar no bolsonarismo para se eleger, mas voto é finito. Então, por que em vez de eu ficar falando para os mesmos eleitores, eu não falo para um eleitor diferente, com um tom diferente, e trago as pessoas que são indecisas? Mas todo mundo queria o voto do bolsonarista. Era tipo o voto mais certo. Exato. É mais Mas fácil. muita gente ficou de fora. Muita gente ficou de fora. E aí, dentro desse público, quem consegue se destacar? Tipo assim, tá, o voto é finito ali. O cara que consegue esse voto é o cara que tem o quê? Tipo, o que ele tem de diferente do cara que não O conseguiu? cara que fala o mesmo tom. Primeiro, o cara, na verdade, que tem um histórico, que realmente... Porque hoje na internet tudo fica claro. Então, o cara que tem um histórico de apoio, ou seja, é um bolsonarista legítimo, e que fala o mesmo tom, e o cara que recebeu a bênção, né? Tá. Que teve o apoio dos bolsonaristas. Isso de fato influencia quando a gente vê tipo um político maior falando assim, ó, esse cara tá comigo, isso de fato influencia, Total. impacta muito. Total. A gente tem um exemplo aí, ó, do próprio governador, que até pouco tempo atrás não tinha essa existia, expressão, né? não tinha, e hoje é o cara que é, inclusive
Parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Governador, independente de ideologia, mas está fazendo um ótimo trabalho. O astronauta, que foi senador. O Pontes, né? Marcos Pontes. Marcos Pontes, que Bolsonaro disse que era para votar nele, todo mundo votou, que é uma eleição dura. Senador em São Paulo, foi eleito. A Damares, então isso tem um impacto de fato efetivo. Transferência de voto, sim. Então isso acontece mesmo. Você cuidou também da campanha do Bolsonaro. Eu acho que isso, em termos de marketing, é um caso legal da gente avaliar. A gente não tinha precedente antes do Bolsonaro, alguém que ascendeu tão rápido assim e teve esse impacto, essa comoção nacional, né? Pelo menos eu não recordo, assim, você tem mais experiência que eu nisso, vai falar. Mas, de fato, não tinha um precedente nesse sentido. O que foi o grande lance ali para ele se tornar o Bolsonaro que a gente conhece hoje? Porque ele já estava na política há muito tempo, certo? Sim. Então não foi um cara que foi crescendo aos poucos, não. Ele foi um cara que, era assim e explodiu. Qual que foi o grande, em termos de marketing, a grande virada, assim, que tornou ele o Bolsonaro que a gente conhece hoje? Cara, primeiro eu preciso dar mérito a ele mesmo, assim, que o Bolsonaro, ele é um cara que ele tem uma visão de marketing muito apurada. A gente até disse que ele é o próprio marqueteiro dele mesmo, né? Sério? Ele é um cara que traz muitas ideias, que implementa, que divulga, é um cara que participa. Caraca. Fora também o trabalho do Carlos, que também é genial, do filho dele, que entende de política e digital de uma forma muito acima da média. Acima da média, assim, ele dá aula, né? Mas eu acho que basicamente foi o momento certo, na hora certa, com muita fé do próprio Bolsonaro, que é uma coisa estranha. Toda vez que a gente acha que ele está fazendo alguma cagada, o jogo vira. Para mim foi muito gratificante, porque você participar de um capítulo da história do seu país, cara, não tem preço. Que capítulo, né? Exato. E que capítulo, né? Não foi tipo assim, o capítulo, foi o capítulo. Exato, não tem preço, né? Imagina, inclusive uma campanha entre um ex-presidente, né? Cara, exato. tipo... Exato, sim, isso, né? Pra mim, eu acho que só vou ter a dimensão quando eu tiver com 70 anos. Vai estar escrito na história lá, né? E inclusive tá no meu livro que eu vou lançar e tal, bastante coisa e tal. Tá, então se esse não foi, em termos profissional, o que é o seu maior desafio? Cara, o maior desafio da minha vida foi um momento em que eu estava começando meu negócio e as coisas não foram muito bem, e meu filho tinha 1 ano de idade e eu estava num momento em que eu não conseguia nem alimentar o meu filho, não tinha comida, não tinha dinheiro para dar comida para o meu filho, com 1 ano de idade. Caraca. E todos contra mim, falando que eu era um sonhador, que eu era um louco, deslumbrado, e que tinha que arrumar um emprego. E eu não desisti e consegui me tornar o que eu me tornei. Então, eu acho que isso não é nem o maior desafio de profissional, é de vida mesmo. Vida. Isso foi para mim, assim, porque isso é uma coisa que... É a única coisa que eu lembro de todos os desafios que eu tive, que foram vários, que me dói, que me machuca. Eu acho que quando você compara quando você traz uma história dessa, tudo fica pequeno, pô. Fica. Tudo fica pequeno. Exato. Porque, por exemplo, assim, eu não tenho filho ainda. Tá nos planos já e tal. Mas eu já tive desafio com comida. Mas, tipo assim, eu nem namorava na época, porque eu falei, então. vou passar sozinho isso, porque, né, você lutar com a fome lá é uma coisa. Exato. Agora, o seu filho lutar com a fome, velho, ele não tem culpa de nada. Então, assim, é responsabilidade sua, né? Exato. Eu me senti um bosta, cara. Então, eu ia te falar isso. Tipo assim, eu olhei pra mim lá na época eu tinha 23 anos. E falei assim, velho, não tô dando conta de fazer pra comer, velho. E todo mundo, quando eu tava na escola, falava assim, nossa, tem muito potencial, você vai dar certo. Eu olhava pra mim e falava assim, cadê aquele potencial todo, cara? Tipo assim, não tô conseguindo fazer pra comer. Tipo assim, aí você começa com várias dúvidas na sua cabeça, Exato. Né? Será que as pessoas estavam certas, que eu tinha que arrumar um emprego? Pô, será que eu não sou tão inteligente assim? Cara, já começa a passar uma série de coisas na cabeça, né? Aí você já, aí é o pior momento da sua vida, assim, você fica muito suscetível a tomar a decisão errada, né? Exato. Não, e é o fator tempo, né? Exatamente, nada funciona. Eu fico pensando, se eu tivesse desistido, o que eu seria hoje? Não, a gente não estaria aqui conversando, né? Entendeu? Exatamente. Eu acho que é esse o maior funil que tem na vida. É com você certeza. Aguentar o tempo necessário para ser forjado. Porque na minha cabeça, Sérgio, a grande intriga não é falta de energia, não é falta de fazer, é tudo que você faz errado, pô. Exato. Nossa, aí a sua cabeça entra em choque, né? Mas aí tem um fator experiência. É o que eu falo, hoje não tem preço o
o fio branco, a barba branca, que você já sabe que você está no caminho, já sabe que é só ter um pouco de paciência, que é ajustar, ir mais por aqui, por ali. Na juventude você vai afobado e aí você tropeça muito. Sim, né? Tropeça perfeito. muito. Não, tanto que eu creio muito que isso tudo fica pequeno. E, cara, eu lembro que fui, há uns 2 anos, comecei a fazer aula de tênis e tal, nunca tinha jogado. Aí o professor falou assim, geralmente as pessoas desistem. Mas, cara, não desiste não e tal. É difícil no início, mas... Eu falei assim, cara, como assim desistir, velho? Já lutei com a fome, velho. Exato. Qualquer coisa depois que você faz fica, tipo, pequeno, isso né? que eu uso como referência. Quando eu estou passando um momento difícil, eu volto lá atrás, lembro desse momento, falo, cara, esquece, vambora. Tipo assim, nossa, agora é fichinha, né? Vambora. É, fica fichinha, perfeito. Eu vou para essa mesma linha mesmo. E o que você aprende num momento como esse? Cara, primeiro você aprende quem realmente está do seu lado, né? Tá. Cara, e aí isso acontece algumas vezes E na você vida. vê que realmente são poucas pessoas. Exato, dá para contar na mão. Tem um amigo meu que é o Tony, que eu sempre falo dele, que é o cara que me deu a mão nesse momento, que ele foi me visitar, viu que não tinha nada e ele que me ajudou. Mas a maioria não tá nem aí para você, ou finge que tá te ajudando só para, né? Para não ter a culpa. Acho que esse é um primeiro aprendizado. O segundo aprendizado e que eu aprendi, que eu tenho até um texto aqui que eu tatuei, eu escrevi, que fala sobre o tempo, né? Que o nosso tempo é a nossa principal moeda. Então, é o momento em que eu consegui entender o quão precioso eu tinha que utilizar o tempo para poder alcançar os meus objetivos. Foi assim que eu consegui atender. Você imagina, naquela época, você atender 64% do varejo, operar as campanhas no Excel. E uma campanha de submarino tem milhões de palavras-chave, que tudo no Excel, sem utilizar nenhuma ferramenta de inteligência artificial, nada, que hoje em dia é mole. Produto, URL, preço, anúncio, grupo de anúncios. Então, você imagina como é difícil operar uma campanha na mão como essa. Imagina. Então, eu tinha que usar muito bem o meu tempo. Até hoje, eu durmo um pouco mais, mas eu dormia 3, 4 horas por dia. Entendeu? Só trabalhando. Eu sentava no mesmo lugar do sofá da casa, eu coloquei a TV na minha frente, e aí eu tinha coleção de DVD de filme, colocava os filmes para rolar e ficava ali trabalhando, e aquele era meu lazer. Assistia o filme, trabalhando. E aí eu morava num flat, então eu chegava aí à exaustão, eu me jogava na cama, puf. Acordava no dia seguinte, já tomava banho, escovava o dente e ia, descia, porque eu peguei um flat, a agência ficava no Largo da Batata, ali na Faria Lima, então eu descia a pé, trabalhava o dia inteiro lá, comia na mesa, voltava para casa e continuava trabalhando. Quanto tempo nessa fiquei, é engraçado, né, que eu fiquei assim, dos 5 anos da empresa, eu fiquei assim 3 anos, e no 3º ano, meu pai, eu não falava com meu pai durante um tempo, por causa desse momento difícil, e meu pai veio me visitar, e era um sábado, eu levei ele na empresa, abri, acendi a luz, eram 2 andares que a gente tinha, né? E aí, eram 120 funcionários e tal, ele olhou e falou, o que você faz aqui? Eu falei, eu sou o dono. Aí ele falou, mas como assim você é o dono? Eu sou o dono. Ele falou, como? Me explica. Eu falei, trabalhando. Naquele dia, eu entendi o que eu tinha feito. Naquele dia, depois de 3 anos, eu entrei na conta e vi que tinha dinheiro e eu comprei um carro, um Jetta, na época, que eu andava a pé. Caraca, tipo, tava tão automático que tipo, não era pela grana, era só... Não, era só virar, entendeu? Me provar que eu não era aquele deslumbrado, sonhador, mentiroso que todo mundo falava, que estava ali vivendo um sonho. Massa mesmo. E aí, esse foi o momento que você vira a chave, putz, dei certo, assim, que você toma consciência, putz, cara, dei certo. Foi um momento em que, na verdade, para mim, ali foi um momento que, quando a gente construiu, que eu me dei conta do que era de dialeto, eu falei, cara, que se tudo der errado daqui para frente, eu já construí minha história. Já fui além de onde eu achava que ia. Exato.
Porque eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai veio de uma comunidade, minha mãe de outra, no Rio, né? Meu pai veio do Morro do Juramento e minha mãe do Morro da Serrinha, em Madureira. Os dois se conheceram no busão e eu nasci. Então... Caraca! Os dois iam para uma festinha americana, cada um se encontraram, e eu nasci. E com 16 anos, meu pai depois, né, conseguiu vencer, ser militar, coronel do exército, mas nunca tive uma vida... Né? Tá, então ser empreendedor não é de casa. Não. Como é que você, tipo assim, putz, vou empreender? Na verdade, assim, meu pai me obrigou a ir para o colégio militar numa época e tal, e tudo que eu não queria era ser militar. Então eu queria fazer diferente. Porque foi algo que fui obrigado, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para estar no colégio militar. Nada a ver então, também. tipo, cara, muito ruim. É. Mas foi uma época que eu fui forjado. Perfeito. Né? Mas eu odiava. Eu imagino. E aí, com 16 anos, como meu pai e minha mãe também não tinham uma relação muito bacana, com 16 anos eu resolvi morar sozinho. E eu fiquei no Rio, morando sozinho, em Vaz Lobo, que é lá perto do Morro da Serrinha, do Morro do Juramento. Fui para as minhas raízes. E foi dali que eu parti para tocar meus negócios. Cara, quando a gente vive num cenário desse, na maioria dos casos é muito difícil você sonhar com algo muito diferente dali, com algo muito além daquilo que você vê ao seu entorno, né? São raras as vezes que você... Porque basicamente o ambiente vai te fazendo você sonhar com aquilo ali, ou algo muito próximo, né? No máximo uma casa melhor, num bairro ali do lado um pouco melhor. O cara não tem essa percepção. Só queria ter uma casa com ar-condicionado. E isso que eu ia te perguntar. A sua visão, com o que você sonhava naquele momento era o quê? Era uma casa com ar-condicionado, porque... Então você não imaginava que ia chegar onde você chegou? Nunca. Na verdade, assim, determinado momento, quando eu comecei a conhecer o mundo, que é engraçado, né? Eu comecei a conhecer o mundo através de um amigo que me deu a oportunidade, que é o Caio, o Mário Pajandari. Hoje é secretário de gestão de São Paulo, foi presidente da Petrobras. Ele começou a me mostrar algumas coisas, eu comecei a ler. Ele me dava livros, eu lia. Eu comecei a conhecer o mundo, que inclusive eu fui viajar muito tarde para fora, acho que já com 30 anos ou ali perto. E aí, engraçado que quando eu estava em reunião, porque com 20 e poucos anos eu já estava executivo da PSNet, algumas outras empresas, e aí estava todo mundo falando de Nova York, falando de Miami, não sei o quê, e eu tinha lido, e eu falava como se tivesse ido. Só que eu não tinha ido através dos livros. Falando, não, Miami ali e tal. Acontece tal coisa lá. Tal coisa e tal, Nova York e tal. Eu falei, aqui também. Pô, que massa, cara. E aí depois que eu fui viajar, né? Então, assim, aí eu comecei a entender, eu falei, não, eu vou chegar lá. Mas antes, era só ter uma casa com ar-condicionado, porque eu morava num apartamentinho de frente, sem cortina, e acordava todo suado, e com calor tremendo, nem ventilador dava conta. No Rio de Janeiro, imagina. Né? E andava com aquele chinelo. Não é que é um período do ano, é o ano inteiro assim. Sabia, né? Exatamente. É o ano inteiro. Não sei nem como eu tô vivo hoje, cara, porque aonde eu vivia, as confusões que eu arrumava, era aquele molequinho marrento e tal. Vocês se consideram improvável ou não? Totalmente. Eu sou o improvável do improvável, cara. Meus amigos se impressionam. Se impressionam. Meus amigos do lugar que eu vivi, que eu morei, às vezes eu sou adicionado. Esses dias eu entrei num grupo, a Jéssica estava falando, o que você está rindo aí? Eu estava num grupo dos amigos lá do Rio de Janeiro, né, desse lugar, e eles falando, fulano é o alemão, fulano é o Pantaleão, fulano é os apelidos, né? Fulano eu não sei quem e tal, e eu lembrando, rindo sozinho ali e tal, eu falei, cara, e aí, cara, onde eu cheguei... Cara, e assim, ó, uma coisa, acho que teu café tá até frio, cara, pega um café quente aí. Pega um café quente aí, ó. Cafeína, tá bom. E... Não quer colocar no copo esse resto aí? Não, pode botar aqui, tá tranquilo. Valeu, obrigado. Valeu. E Sérgio, quando as pessoas perguntam pra gente qual que, em termos de marca, qual que é o nosso grande objetivo, né? Qual que é a nossa grande luta aqui? No final de tudo é o quê? É transformar o potencial das pessoas em potência. Então, pra te contextualizar. Hoje o Brasil é uma... Hã? Ô amor, você consegue pegar lá o presente na mala? Aí.
E aí, o grande... Deixa eu ver uma coisa. A grande... Hoje o Brasil é uma mina de recursos humanos. Pessoas com muito potencial e pouquíssima potência. O que significa isso na prática? Se você vai de sul a norte do país, cada esquina que você para, você vai ver um moleque de 6, 7 anos que joga muita bola, você olha pra ele e fala assim, caraca, próximo Neymar. Só que você nunca nem vai ouvir falar desse cara. Por quê? Porque ele não vai dar resultado. Ou seja, vai morrer com muito potencial. Quando a pessoa morre com muito potencial e pouca potência, ou seja, pouco resultado, significa desperdício. E a gente começou a se questionar, cara, por que tem muito potencial e pouca potência? Porque as pessoas não sabem transformar um no outro, não sabem dar resultado. Então eu cresci escutando da escola, dos meus professores, que eu tinha muito potencial, que ia dar certo na vida, que eles tinham certeza. Aí quando eu chego na faculdade e eu passo perrengue pra comer, eu falo assim, cara, cadê aquele potencial todo? Aí eu entendi que o potencial não coloca dinheiro na sua mesa, não coloca comida na sua mesa. Exato. O que coloca dinheiro no seu bolso, comida na sua mesa, é resultado, pô. É potência. E aí, a gente começou a mapear o que, Sérgio? Quais eram os principais vilões, né? Da pessoa não transformar esse potencial em resultado efetivo. Cara, eu fiquei abismado quando a gente entendeu, descobriu qual era o primeiro, o maior vilão de todos. Que era o quê? A maioria das pessoas não acredita que tem um potencial em alguma coisa, velho. Então, assim, o cara nem acredita que pode chegar a tal lugar, ou seja, ele nem tenta. Então, assim, por isso que eu te perguntei, o que você sonhava? Porque geralmente o cara, o cara tem um apartamento ali com ar-condicionado, o cara com aquilo ali, fala assim, pô, já era. É? O que foi o momento que fez você entender que você poderia ir além daquilo que você sonhava? Porque quando você consegue sonhar e ir além, o que isso significa? Pô, eu tenho potencial para mais. Faz sentido ou não? Total. O que fez você acreditar que dava para ir mais longe? Cara, foi uma frase que veio na minha cabeça ouvindo as histórias do Caio, que viajava muito, que era espalhar células pelo mundo, né? Porque quando você viaja, você deixa um pedaço seu no mundo, em vários lugares do mundo. E eu queria viajar. Se tem algo que me dá prazer, é viajar e conhecer outras culturas, conhecer o mundo e tal. Então, isso veio na minha cabeça, não sei nem porquê. E aí eu até uso isso, eu gosto de viajar para espalhar células. Porque quando você penteia o cabelo, você dorme, você vai deixando um pedaço seu pelo mundo inteiro. Eu acho que tem tanto lugar para eu conhecer, e conhecer gente, conhecer culturas e fazer amigos, é isso que me dá prazer, sabe? Isso fez você também acender aquela chama de tipo assim, putz, cara, vou fazer mais, vou trabalhar mais. Exato. Mas... E construir um legado, né, cara? Eu não quero ser mais um aqui na Terra. Eu quero ter uma história e que falem de mim e que essa história seja contada. Por isso que eu faço questão de tomar risco e participar do que a maioria não tem coragem de participar. Mas você falou sobre o Brasil, eu acredito muito no Brasil, eu acredito no brasileiro. Eu acho que o brasileiro é o povo mais versátil que existe no mundo. A gente tem todas as qualidades, mas ao mesmo tempo a gente tem um defeito. Nós somos mimados, porque a gente tem tudo. Se você quiser aqui mesmo, na sua casa, fazer uma horta, plantar, você não precisa nem sair para comer nada. Perfeito. Então a gente tem tudo aqui, a gente tem todas as estações do ano, a gente não tem... Terra boa, recurso natural, não tem terremoto, não tem... Tudo. Exato. Nada de... Né? E enquanto o brasileiro não entender que isso, na verdade, é uma dádiva, mas mesmo assim nós precisamos nos preparar, nos qualificar, trabalhar, ter cultura. Eu fiquei impressionado, assim, como eu conheço o Brasil inteiro hoje, eu conheço o Brasil inteiro, todos os lugares. Eu fiquei impressionado, por exemplo, no Nordeste, como o Nordeste se desenvolveu, como as pessoas estão mais cultas, como o nordestino tem hoje mais estudo, tudo isso. Então eu acho que, até por nós sermos jovens também, né, um país jovem e tal, mas eu não acredito mais que o Brasil é um país do futuro. Eu acredito que... É a hora, né? É a hora. O brasileiro tem que virar essa chave e entender. Nós temos tudo, somos privilegiados, mas nós temos que correr atrás. E até tem um amigo muito próximo assim que
passo boa parte do tempo nos Estados Unidos e tal. Cara, a gente tem que empreender aqui e tal. Porque aqui, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu não duvido que aí seja um bom lugar mesmo. Mas, cara, não faz sentido eu não colocar minhas energias no Brasil, cara. Tem tanta brecha, tem tanto espaço pra fazer tanta coisa que, tipo assim, cara, não faz sentido ir pra um outro lugar, pra uma outra cultura, pra um outro país, sendo que o meu país ainda tem muita coisa pra ser desenvolvida. Eu quero participar disso, cara. Claro. Quero fazer parte de uma melhoria, seja... Hoje a gente atua muito na educação porque a gente acredita que essa seja a grande ferramenta para essas mudanças, enfim. Mas assim, não faz sentido na minha cabeça. Não, mas aqui tem muita margem. Cara, não é só sobre isso. Acho que você vai chegando num estágio que o dinheiro ele acaba sendo muito consequência de muitas coisas. Só que depois o dinheiro tem mais coisas ainda, pô. É o impacto que você causa, é a transformação que você gera, Exato. né? Uma série de coisas, O que eu penso, o que me move hoje em dia, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, todas as experiências que eu vivi, é a única certeza, que eu acho que a maioria das pessoas não pensam, é que eu vou morrer. Todo mundo acha que vai viver para sempre. Então eu levanto todos os dias da minha cama, entendendo que eu tenho que fazer o meu melhor, aproveitar, porque amanhã eu posso não estar aqui. Eu vou morrer. Isso, inclusive, tive uma conversa que eu tive com meu pai, uma vez, foi a conversa mais dura que eu tive com ele. Eu falei, pai, o que você acha que me faz levantar todo dia da minha cama para fazer o que eu tenho que fazer, para construir o que eu construo todos os dias? Aí ele falou, seus filhos? Eu falei, não, pai, eu vou morrer. Você vai morrer. Você está com 70 anos de idade e não acredita que vai morrer. Ainda tem um teto na cabeça. Vai aproveitar a vida, viajar, viver o mundo, conhecer novas culturas, porque isso aqui é finito. Então, se a gente não entender isso, a gente continua sendo falho, a gente continua sendo preguiçoso, a gente continua sendo indisciplinado. Isso aqui é uma vez só. É o que dá o senso de urgência, né? Exato. E pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Levanta, vai fazer, vai viver, vai construir uma história bonita, vai deixar uma boa história, um legado para os teus filhos, para a tua família. Nossa, eu acredito nisso também. Fazer. Eu acredito nisso também. E a grande sensação que me dá quando eu penso nisso, que eu acho que é o que tá muito no nosso DNA, é que, cara, eu penso assim, imagina você num leito de morte e aí chega alguém e fala assim, caraca, você tem um potencial gigantesco para fazer tal coisa. Cara, imagina o sentimento de impotência, velho. Porque não dá mais tempo. Fala assim, meu Deus. Pô, poderia ter sido, sei lá, um artista, um ator, um jogador de futebol, um empresário, e não fui. Já era, não dá mais tempo. Exato. Então, assim, um dia isso vai chegar, estar lá no leito de morte e tal. E eu quero ter a sensação de, tipo assim, cara, não é que eu tenho potencial ainda. Eu já usei, pô. Usei o que tinha que usar, entreguei o que podia entregar. E, pô, chegou a hora de partir mesmo. Tem tanta coisa que eu queria ter feito, que eu não fiz. Nossa, e que eu sei que talvez eu não seja bom para fazer, mas que eu gostaria de fazer, de ter feito. Eu gostaria de ter sido piloto de Fórmula 1, e aí? Entendeu? Então, mas eu não tinha condição, né? Então, é isso. Mas quem sabe um dia eu não pilote um carro de Fórmula 1. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, faz sentido. Como você trabalhou com muita gente assim, acima da média em termos de resultados, de grandes empresas, mesmo que de forma inconsciente, você foi observando alguns padrões que essas pessoas tinham, assim, né? O que você observou que toda essa pessoa que tem muito resultado, esse grande executivo, esse grande empresário, o que ele tinha? O que você observou e falou assim, mano, todo mundo tem isso, vou precisar desenvolver. Eu vou falar aqui, minha mulher vai brigar comigo. Tá. Todos têm disciplina. Ela fala que eu sou o senhor disciplina. Ela olha para mim e fala, faça, execute, tenha disciplina, foco. É isso. Exatamente porque eu sei que eu vou morrer, não vou estar aqui um dia, eu tenho que ter disciplina, aproveitar melhor o tempo, melhor a minha vida. Então, eu sou um cara determinado, focado, disciplinado. Né? Hoje um pouco menos, porque ela trouxe uma leveza para minha vida. Sim, esse equilíbrio. Né? Mas eu sou o senhor disciplina. Então, é o que a maioria das pessoas, todas, 100% das pessoas que são vencedoras nessa vida, que têm uma história de sucesso, são disciplinadas. E eu percebo assim, a gente observa muito, né?
esses pontos em comuns, assim. E quando você fala lá do tipo, putz, 3 anos fazendo essa mesma coisa, acordando, dormindo na frente do computador, e que vai muito de acordo com a disciplina, é o cara ser intenso, né, velho? É tipo assim, velho, não tem como em algum momento da sua vida você não ser muito intenso em alguma coisa. Tem que ser. Não tem jeito, né? Tem que ser. E eu acho que isso a escola militar te ajudou, né? Ajudou. Então, Te isso deu foi uma base nesse sentido de... porque, tipo, é a mesma coisa que ela brinca comigo também. Eu não sinto fome, não sinto dor, não sinto cansar, nada. Pô, então você não dá despesa nenhuma. Pô. Eu não tô nem aí, exato. Eu não tô nem aí, cara. Se eu tiver determinado em fazer alguma coisa, Massa. eu não vou parar pra comer, não vou parar pra dormir, não vou parar pra nada. Só vou fazer o que eu tenho que fazer. Massa. Quando você... Eu olhando aqui, nesse recorte que a gente tem aqui durante a entrevista, de conhecer um pouco da sua vida do que foi antes, do que é agora, nitidamente pra mim, fica muito claro que você viveu os dois lados da moeda. Tanto uma vida muito mais escassa, muito mais limitação de habilidades, de visão, de tudo, e um outro estágio do muita abundância, não só financeira, mas de ter consciência que poder é muito mais, de habilidades, enfim, um lado totalmente extremo. Quando você vive tudo isso, o que você tira de lição do tipo assim, putz, qual que é a parte boa de ter dado certo? Qual que é a parte legal do tipo assim, que compensa aquele esforço? Porque quando o cara passa por tudo isso, olha pra trás e fala assim, pô, valeu a pena? O que te faz ter essa sensação de valeu a pena? Qual que é a parte boa de se abdicar de muitas coisas lá no início, porque eu tenho certeza que você teve que abdicar de muita festa, de muito sair pra jantar, de muito N coisas, pra ter dado certo. Quando você olha pra trás agora, o que é o motivo que te faz valer a pena? Que te traz esse sentimento? Cara, eu acho que é você se tornar uma referência para que as pessoas possam sonhar e conquistar, sabe, transformar a vida delas em metas e objetivos e se tornar alguém igual ou melhor que você. Eu recebo muita mensagem de um monte de gente que está começando o mercado publicitário hoje em dia. Essa semana, inclusive, eu tenho 2 cafés de pessoas que estão começando e falam, oh, posso ir tomar um café com você? Posso estagiar com você? Posso aprender com você? Isso me dá um prazer imenso. Então, e aí eu sempre permito que as pessoas pode estagiar, pode vir trabalhar, pode... E assim, inclusive, a gente vai vendo quem realmente quer, quem não quer. Essa atitude de cara que já quer para um outro estágio. Exato, também, né? Exato. O cara tem essa postura, né? Massa. E isso faz tanto sentido que algumas pessoas que sabiam que você vinha hoje, cara, todas as pessoas que a gente comentou te conheciam e falaram assim, caraca, realmente é fera. Muita gente legal. Validou e tal, fico então feliz, foi muito legal. Ficou feliz. Cara, beleza. E agora a gente falou então do marketing lá das empresas, da parte política, mas você também é vice-presidente de marketing do Vasco, que é uma coisa totalmente diferente. É uma paixão, né? Tá. Você é vascaíno ou não? Sou vascaíno, de coração. Tá, minha mulher também é vascaína. A minha não era, mas ela passou a ser depois que ficou comigo. Ela não tinha escolha. Eu sou corintiano, não. Você não é mais corintiana. Você é santista. Isso aí. Então ela não ela era gremista. Né, amor? Era, né? Ela é vascaína, tenho certeza. Ela é vascaína. De coração. Já foi pro estádio comigo. Ela escolheu isso. Escolheu. Tava no pacote, né? Quando ficou com né, você, amor? Né? Canta o hino do Vasco. Cara, em termos de marketing, de novo, muda alguma coisa? Qual que é a diferença do cara que atua no marketing político, empresarial, para um time de futebol? Qual que é a diferença? Puramente paixão. Emoção. E aí é muito intenso. Você é amado ou odiado. Né? Não tem... Meio termo, né? Não tem meio termo. Qual que é a métrica que você usa para falar assim, pô, tô fazendo um bom trabalho de marketing no time de futebol? Bom, é menos bronca que você leva da torcida, né? Tá, então o seu trabalho ali é deixar tipo a torcida satisfeita, assim? Tipo, essa é a... Na verdade, é fazer com que o clube tenha uma boa comunicação, que seja eficiente, né? Mas ao mesmo tempo é fazer a torcida feliz. Eu não sei se isso parte de uma ação de marketing, mas o Vasco tem mandado muito bem nos últimos meses. A música do Coutinho lá, velho, não teve quem não cantou. Isso é algo que o marketing planeja, ou o marketing aproveita que foi... Como que é essa relação? Assim? A equipe de marketing do Vasco, né? Eu sou só uma rainha da Inglaterra. A equipe é muito eficiente. Assim, o time de marketing... Na verdade, assim,
desde o Pedrinho, que é muito sério e tal. E vê que é por amor também, né, cara? Dá pra perceber, né? Que tem sério, apaixonado pelo clube e tal. Até demais, um cara que abdica da própria vida pessoal pelo time. A vice-presidência, que são pessoas que estão ali, a gente não recebe nada, tá? É o trabalho voluntário. Trabalho voluntário. E toda vez que eu vou pro Rio, velho. reunião, é do meu bolso. Nem passagem, nada. É por amor. 100% amor. Caraca. Exato. Então, quem tá ali... E as pessoas sabem disso? Ou tipo assim... Não, ninguém sabe. Ninguém imagina. Acho que é um cargo mesmo. Exato, não. E, obviamente, aí tem a equipe, que aí são pessoas que trabalham e que são profissionais... de serviço e tal. São profissionais exemplares e que, assim, fazem um ótimo trabalho com o pouco que tem. Porque o Vasco passa um momento difícil e tudo que é feito, nada é por acaso. Tudo ali é muito bem produzido. O Vasco, inclusive, é premiado pela comunicação hoje, do digital. Tem uma torcida também forte pra caramba, né, cara? A torcida do Vasco, desculpa você, corintiano, mas a Santista, poxa. Não. Desculpa você, Santista. Cara, encerramos a entrevista aqui. Desculpa você, Santista, aí falou do Corinthians. Mas desculpa você, Santista. Ainda mais agora apaixonado com a volta do Ney, né? Menino. Mas a torcida do Vasco não tem igual. Você vê, cara. Vasco rebaixado, continua amando, continua apaixonado, continua apoiando, pode xingar, pode falar o que for. Tem um sentimento ali aflorado, né? Eu estive no Rio um tempo e passei lá alguns meses e realmente, cara, é uma... Tanto que os clássicos mais legais de assistir é Vasco e Flamengo, no Maracanã. Apaixonante. Tem um negócio a mais ali, né? Só estando lá para entender essa paixão. Então, tem a Giovana, que é uma influenciadora vascaína, tem acho que 10 anos de idade. Você olha os vídeos que ela faz, a paixão com que ela faz, você fala, cara, isso só o Vasco tem. Só o Vasco. Mas aí, por exemplo, assim, o objetivo do marketing nesse caso não é conseguir mais torcedor, né? Porque... Também é. Mas como que no futebol? No futebol você consegue mais torcedor pelo marketing? Não é... Obviamente, você forma torcedores, né? Certo. As crianças e tal. A grande métrica para isso é títulos ao longo do tempo, né? Título e sócio-torcedor, né? Você tem que converter mais. Às vezes o cara é vascaíno, mas ele tá desgarrado, então você tem que trazer ele de volta. Então a conversão ali é o cara que já é vascaíno se tornar sócio-torcedor. Exato. Saquei. Exato. Saquei. E fora isso, seguidor. O Vasco é um dos times que tem mais... até times muito maiores. Eu acho que, por exemplo, Santos, eu acho que o Corinthians perdem no digital pro Vasco. Não, mas agora... Eu vi essa estatística. Os torcedores do Santos não têm Instagram. Não. Cara, voltando ao assunto sério aqui. Que, inclusive, pegando um gancho o André falou assim, cara, eu nunca conheci... Você é o primeiro cara vindo que eu conheço que tem menos de 30 anos e torce pro Santos. É verdade. Essa é a grande piada do André, tá? É verdade. Mas, cara, eu vi agora que você falou disso, em defesa aqui também da Nação Santista, com a volta do Neymar, o Santos se tornou o terceiro ou segundo clube do Brasil mais seguido. Agora deve ser. Alguma coisa nas redes sociais. Tava bem difícil. Cara, e pegando esse gancho, cara, olha a expressão que tem o poder, tipo, do jogador voltar pro time e bombar assim as redes sociais, né? Que bizarro, né? Mas o Neymar não é um jogador, né? O Neymar é o cara. Neymar, né? É o Neymar, né? O Neymar é o cara. Cara, ele tem uma força, assim. Eu fiquei uma semana em Barcelona, fui gravar um comercial com ele lá. Conheci mais profundamente ele, cara. O moleque é diferente. Ele realmente é um... Deus olhou pra ele e falou... Vou te dar um negocinho diferente. Você é o cara. O moleque é diferente. É abençoado. Você tá falando em termos de marketing, ou não? Em termos gerais, cara. De ser humano, empreendedor, amigo, um cara... Ele tem essa noção do que é o Neymar? Acho que hoje ele tem. Mano, o que aconteceu na vida na volta dele lá é um negócio bizarro, né? Acho que hoje ele tem. Bizarro, velho. Parou, mudou o trânsito da cidade, mano. O cara conseguir treinar. Ele entendeu hoje que ele é muito mais do que uma pessoa. Ele se transformou num ícone, cara, num mito. Né? É o tipping point, é o ignição. Ele, cara, mas, por exemplo, não tem volta. Em termos de marca agora, tá?
quais são os fatores ali que transformaram o Neymar no Neymar, sendo que, por exemplo, assim, tem outros atletas, que também são tão bons, talvez não tanto quanto ele, mas sim, que poderiam ter muito mais expressividade também. Mas o Neymar, cara, ele é muito além em termos de marca, muito mais que outros atletas. O que diferencia ele tanto em termos de marketing? Cara, a primeira coisa é a verdade. Ele vive uma verdade. Muito ele não autêntico. é um personagem, exatamente. Você pode pegar qualquer ícone hoje de marketing e que tem sucesso, principalmente na rede social, vive verdade. Autenticidade. Entrega a verdade. Nossa. Tem uma história real. Né? Depois, ele tem um carisma. E terceiro, eu acho que o Neymar ele gera comunidade porque, primeiro, ele é acessível. E fora isso, ele construiu uma rede de amigos que transborda essa acessibilidade ao Neymar, entendeu? Então, ninguém entendeu, nem ele talvez, o que ele estava construindo com os parceiros, mas com isso ele gerou uma comunidade muito grande em volta dele. Tanto que hoje ser tipo amigo do Neymar é um grande... É um negócio. É um negócio, né? Não, sou amigo do Neymar, né? Exato. É massa mesmo, é verdade. Cara, bizarro. E, enfim, se um dia vocês quiserem ter a oportunidade de conhecer o Santos melhor, assim, a gente te convida aí a você, né? Eu já fui e fui inclusive visitar lá o trabalho social dele e tal, bem legal. Mas eu gostaria de assistir um jogo do Santos lá. Vamos arrumar aí, pô. Gostaria. Nunca fui. Eu Esse nunca, jogo, não. mesmo estando no Rio, nunca fui conhecer lá a parte do Vasco, enfim. Eu te convido, Então, com certeza. quero Vamos lá. lá, na Barreira. Assistir um jogo que você vai voltar Vai transformado. virar baile, né? É. Nem vou então, poxa. Capaz de ir lá e me transformar, já pensou? Mas aí você Santista aqui... As cores são as mesmas, né? Aí, ó. Santista aqui, Vasco aí no Rio. Pô. Perfeito. Aí quando for Vasco e Santos, você torce pro Vasco. Olha aí. Sérgio, cara, vou dizer que aprendi muito com você aqui, cara. Fiquei surpreso. Obrigado. A gente não cria... Agora até em termos de marketing você pode falar isso, né? Não criamos um roteiro justamente pra gente usar a nossa curiosidade genuína de te conhecer melhor mesmo. Acho que quando a gente parte para criar um roteiro, às vezes a gente talvez vai ficar de fora algumas coisas que são importantes. Sim. Então, assim, não sei se em termos de publicitário falando, é o melhor dos cenários. Mas é o que a gente foi vendo que a gente conseguia ser mais genuíno possível. Então, a gente não imaginava o que ia sair daqui. E a gente foi muito surpreendido, cara. Assim, tô muito impactado. E quando você fala do Neymar, por exemplo, dele ser autêntico, eu vi uma autenticidade muito grande aqui, uma genuinidade muito grande em você também. Então, assim, cara, me identifico muito com a sua história. Então, assim, parabéns, cara. Obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje. Imagina. Tá bom? Fico feliz e eu queria também te convidar para ir no meu podcast. Com certeza. Não vai ter um cenário tão Que incrível, de forma nenhuma. mas, cara, tem muita verdade. Perfeito. E é o que a gente... Só pra você entender o cenário, pra mim, o que isso representa, né? Tem as duas partes. Em termos de negócio, a gente falava da Forja. Foi algo que... A mensagem que Deus nos deu para carregar. Falava de Forja e as pessoas não entendiam. Falei, pô, então a gente vai ter que criar um cenário para a pessoa entender e enxergar o que a gente tá falando. Né? Pra tocar. Mas eu acho que o segundo fator, que eu acho que é o mais importante, é que isso é uma forma de dizer para você assim, ó, cara, a gente valoriza o seu tempo é importante pra gente, e isso aqui é só pra gente te receber melhor. Tipo assim, ó, olha como o seu tempo é importante pra gente. Quando você fala que o tempo é a coisa mais importante, eu acredito nisso. Então, pra mim, tem muito valor você tirar da sua agenda 2-3 horas e passar aqui com a gente. Então, a gente vai ter umas experiências a partir de agora também que reforça isso. Cara, pra gente é importante estar aqui. Muito legal. Então, é isso que a gente acredita. Muito legal. Vocês estão de parabéns, você, sua equipe aí. Cara, fiquei muito feliz de estar aqui. Em termos de marketing, o que a gente melhora aqui? Falei. Cara, eu acho que tá legal. Não mudaria nada. Talvez alguma coisa mais interativa durante. Tipo, um exemplo. Tipo, sei lá, uma pergunta surpresa ou a participação de um dos patrocinadores, você entregando alguma coisa. Legal. Para quebrar as sinapses. Tá, sabe? Legal. Entrar nos tópicos. Toda vez que você vai entrar num tópico diferente, você tem uma dinâmica. Legal. Entendeu? Então no próximo episódio você já pode assistir que já vai ter já.
Fechado. Se Tá, precisar, pode assistir. eu posso dar alguma dica. Com certeza, já. Vamos falar sobre Legal, isso também. legal. Tá bom? Conta Então, comigo. cara, quero que você... as portas estejam abertas para você. Você vai conhecer todo o nosso ecossistema a partir de agora. Você é competitivo ou não? Militar né? Então sou você é competitivo, né? Muito competitivo. Então eu vou te... Aqui, ó. Então, como eu te disse, eu quero que a publicidade volte a ser como era, conceitual, que tenha um brainstorm antes de desenvolver uma campanha, a não ser apertar botão, next, finish, de subir uma campanha. Né? Então, como está na onda do boné, eu fiz aqui, make advertising great again. Massa. Então, inclusive, essa é a dica que você acabou de me dar, né? Uma interação como essa, né? exatamente. Aí você só não falou, já deu exemplo, né? Exatamente. Já vou usar aqui, inclusive. E o que eu ia te falar, obrigado pelo presente, tá? Imagina. O que eu ia te falar, você é competitivo, né? Muito. Então eu vou te desafiar a torcer pro Santos a partir de agora. Vamos ver se... Vamos ver se você ganha, então. Aí eu apanho da minha torcida. Aê! Ficou bonitão ou não? Muito. Bonitão. Vai aí, ó. lá. E vou te desafiar a voltar mais vezes aqui. Você compartilhar mais experiência, a gente trocar essas figurinhas cada vez mais. Pra gente conseguir contribuir e impactar cada vez mais pessoas, cara. Eu acho que é o que a gente acredita. Eu acho que ficou muito claro que é o que você acredita também. Então conte com a gente, tá bom? E obrigado pelo presente. Agora a gente vai sair caçar um javali juntos. Vambora. Pra jantar. Vambora. Né? Faz parte da experiência. E obrigado, cara. Tô muito, muito feliz de ter te conhecido. Prazer, melhor. nossa. Obrigado ao Marcos Bulhões, que fez essa ponte Verdade. aqui. Marcos, Né? um beijo pra você. Você tem muito mais experiência que eu nisso. Pede para as pessoas se inscreverem no canal, cara. Claro. Porque vai aproveitar a sua presença, que eu já tô aqui há 150 episódios, e o cara ainda assiste e não se inscreve no canal, não dá uma curtida. Falei. Pelo amor de Deus, você sabe que esse conteúdo é precioso, é feito de graça para você, cara. Então, inscreva-se, compartilhe esse conteúdo que é precioso. Como a gente disse aqui, o tempo é precioso e todo mundo que senta aqui está disposto a compartilhar um conteúdo de qualidade para você. Então, curta e compartilhe. Espalhe o Forjando Resultados para todo mundo que você conhece. Cara, e a gente tem um filtro tremendo aqui para as pessoas passarem aqui. Cara, as pessoas são, assim, escolhidas a dedo, cara. Tanto que quando o Marcos, ele sabe disso, tanto que ele fala assim, Vini, se eu tô dedicando é porque, cara, tem o perfil do Forjando. Porque a gente é muito criterioso quanto a isso, cara. Porque hoje na internet tem muito cara que, tipo, é bonzão, e aí quando você vai ver... É palco, né? É palco. Então a gente tem muito cuidado, porque é uma forma da gente falar assim, cara, a pessoa tá vindo aqui, a gente acredita no resultado que essa pessoa tem. Essa pessoa tem lastro, essa pessoa de fato foi forjada, né? Então pra gente isso é muito importante. E pra finalizar, a gente sempre finaliza com uma pergunta que é a única em comum em todos os episódios. Que é o seguinte. Você imaginar que hoje de fato é o seu último dia de vida e você tem pouco tempo para você se despedir. Então, assim, nesse pouco tempo você vai ter que escolher algumas palavras para deixar para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você ama. Quais seriam as palavras que você escolheria no seu último dia de vida? Levanta, tenha disciplina e faça o que você tem que fazer hoje, porque amanhã você pode não estar aqui, tá bom? Então, faça o que tem que fazer. E agora essa hora a Jéssica fala aí, o senhor disciplina aí, lógico que vai ser isso, né? Ela fala, pelo amor de Deus, para de falar essa palavra. Nem falou que me ama nas últimas palavras, né? Amor, eu te amo. Então assim, nós nos vemos no próximo episódio. De novo, agradecer aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, ao Grupo Altstar, a Eleven Capital, a Billiards, todas essas empresas que nos ajudam a levar essa mensagem para frente e a produzir esse conteúdo aqui para você de extrema qualidade, de forma gratuita. E, como o Sérgio falou, a maneira mais genuína de você retribuir esse conteúdo que a gente leva para você de forma gratuita é você se inscrever no canal, compartilhando esse vídeo. E nós nos vemos no próximo episódio, tá bom? Até mais e tchau, tchau.